Vamos lá, primeiro ano. Vamos para a correção da atividade que fala sobre processos de formação das palavras, tanto da derivação quanto da composição, certo? Espero que todos vocês estejam bem. Agora eu quero que vocês prestem atenção na correção. Então vamos lá, mas antes disso, eu vou falar um pouco, relembrar um pouco sobre o assunto, certo? Processos de formações de palavras, derivação, por derivação e por composição. É um pequeno resumo do que já vimos, ok? Vamos lá. Derivação. Processo que dá origem a uma palavra derivada, a partir de uma única outra já existente, certo? No idioma, ok? Esse processo pode ocorrer de 5 maneiras, né? Como já vimos. Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parassintética, derivação regressiva e imprópria, certo? Vocês lembram, né? Derivação prefixal, né? Observe a formação da palavra refazer, né? Ré é o prefixo, fazer a palavra primitiva e nós temos uma palavra derivada, refazer. Derivação sufixal, né? Observe a palavra chuveiro, até a letra V é o meu radical, eiro é meu sufixo, determinando uma palavra derivada, chuveiro, certo? E assim por diante. Relembrando a vocês sobre derivação prefixal e sufixal, né? Por exemplo, nós temos como exemplo a palavra infeliz. In, prefixo, feliz é meu radical, infeliz, derivação prefixal. Felizmente, feliz, meu radical, mente, meu sufixo, a palavra felizmente, derivada de sufixal. Agora, quando eu digo infelizmente, né, nós temos aí o prefixo e o sufixo, ou seja, a derivada de prefixal e sufixal, ok? Só para relembrar. Como diferenciar para a síntese, né, da derivação prefixal e sufixal, né? Ó, para síntese ou para sintética, pode ser também, certo? Vamos lá. Critério prático e básico. Elimine o prefixo ou sufixo da palavra, certo? A qual você está estudando. Se, com pelo menos uma dessas eliminações, a palavra preservar um sentido, trata-se de uma derivação prefixal e sufixal. Tipo, vamos lá. Infelizmente, existe a palavra infeliz, né? E existe também a palavra felizmente, certo? Se feitas, né, separadamente as eliminações do prefixo e do sufixo, nos dois casos, e a palavra deixar de ter sentido, ela se formou por parassíntese, certo? Quando eu digo assim, anoitecer, não existe a noite, certo? Também não existe anoitecer. Então, aí já é uma palavra formada pelo processo de derivação parassintética. Só para relembrar mesmo, ok? Vamos lá? Vamos agora para a nossa correção. Ó, vamos lá. Cosmologia, né? Aí nós temos aqui o texto. A cada dia o universo torna-se mais e mais complexo, né? E tem esse texto, espero que vocês tenham feito uso da leitura, né? Diz assim, os tempos mudam, as teorias evoluem. E os astrônomos descobrem novos objetos, mas o universo sempre acaba se mostrando mais visto do que se suspeitava. Uma nova teoria sustenta que ele é apenas um dentre inúmeros universos, como uma bolha em um enorme tanque borbulhante de cerveja, em que cada uma das outras bolhas seria outro universo. Esse multiverso contém incontáveis bolhas universos, e algumas das quais certamente abrigam observadores inteligentes, tentando atender seu próprio cosmo louco. Mas a teoria do multiverso é difícil comprovação. Ainda não é ciência, diz Michel Toner, da Universidade de Chicago. Vamos lá? Primeira questão. A primeira questão diz o seguinte. Responda as perguntas a seguir. Letra A. Quanto ao processo de formação das palavras, qual a diferença entre borbulhante e bolhas universos? Gente, borbulhante, ele formou-se por derivação. Já bolhas universos formou-se por composição, certo? Vamos para a letra B.
descobrem e inúmeros. Seguem o mesmo processo de formação? Gente, sim, as duas formas é pelo processo da derivação prefixal. Des, né, mais cobrir, que forma a palavra descobrir, e o in, mais números e números, certo? Observe que no caso o em não é um sufixo, ok? Vamos lá para a segunda, letra C. A letra C da primeira questão diz assim: borbulhante e certamente formaram-se pelo mesmo processo? Sim, também. As duas formaram-se por derivação sufixal. Borbulhante, né? Radical, borbulha até a letra H, mais o seu sufixo ante. Bem assim como certamente, né? Até a letra T eu tenho o meu radical, né? E mente, né? É o meu sufixo, ok? Vamos agora para a segunda questão. A partir da palavra primitiva tempo, indica uma palavra formada por letra A, derivação sufixal. Gente, nós temos aí temporal, tempestade, temporã. Letra B, derivação prefixal, contratempo. E derivação prefixal e sufixal, atemporal, certo? Vamos para a terceira questão. A terceira questão ela diz o seguinte: esse multiverso contém incontáveis bolhas universo. A palavra em destaque formou-se por parassíntese ou por derivação prefixal e sufixal? Gente, olha, presta atenção. Formou-se por derivação prefixal e sufixal, certo? Ó, presta atenção. Na verdade, nós temos aqui contável, né? Conta até a letra T, nós temos o nosso radical mais ável, que é o sufixo, então contável. Derivação sufixal, né? Contável. O in, né? O in, que é prefixo, né? Ficou in mais contável, que é igual incontável. Embora não exista a palavra incontar, existe contável. Portanto, não ocorreu para a síntese, já que nesse processo o prefixo e o sufixo agregam-se simultaneamente ao seu radical. Ok? Vamos para a nossa quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: em relação à palavra multiverso, que motivo teria levado o redator a empregá-la entre aspas? Gente, presta atenção. As aspas, elas indicam que a palavra ainda não faz parte do vocabulário do idioma. Não foi dicionarizada, tratando-se, portanto, de um neologismo, certo? A letra B diz o seguinte: a que palavra do texto ela se contrapõe quanto ao sentido? Justifique. Então, multiverso contrapõe-se ao universo e, preste atenção, em universo, o uni, ele significa um só, ou seja, único. E multiverso, multi, ou seja, vários, né, numerosos, muitos. Tranquilo até aqui, né? Vamos lá, vamos seguir. Letra C. Aponte algumas palavras ou expressões do texto que justifiquem o uso do prefixo multi na palavra multiverso. Gente, ó, dentre inúmeros universos, vocês podem destacar também cada uma das outras bolhas seria outro. Incontáveis bolhas universos, seu próprio cosmo, certo, gente? Aí fica a critério de vocês, ok? Vamos lá. Quinta questão. Essa questão é ótima, vamos lá. Carnavalha. Repique tocou, o surdo escutou, e o meu coração borim, cuíca gemeu. Será que era meu, quando ela passou por mim? No terceiro verso, o vocábulo coração-borim, que é uma junção das palavras coração, samba e tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra. Ó, o autor da mesma mensagem, né? E a situação emocional em que se encontra o autor da mesma mensagem com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde, letra A um estrangeirismo, a um neologismo, a uma gíria, regionalismo ou termo técnico. Gente, foi uma palavra criada. Como ela foi uma palavra criada, só pode ser um neologismo, que é uma criação de novos itens linguísticos pelo mecanismo que o sistema da língua disponibiliza. Ok? Tranquilo até aqui? Então, observe que aí foi formado por um neologismo, certo? Coração-borim,
foi uma palavra nova, uma palavra inventada. Essa palavra não é existente no nosso dicionário, né? É uma palavra criada, então, portanto, é um neologismo, ok? Vamos lá, seguindo. Vamos agora com a composição, né? A composição é o processo que consiste em formar uma palavra, ou seja, composta, a partir de duas ou mais palavras, ou seja, os radicais. Esses processos, eles subdividem-se em dois tipos: composição por justaposição ou composição por aglutinação, né? As palavras que se unem não sofrem alteração em sua grafia nem na sua pronúncia, chamamos de composição por justaposição. É o exemplo que temos aqui. Pontapé, girassol, passatempo, de cabra. Observe que pontapé, ponta mais pé, só foi fazer a união, não teve alteração nem na pronúncia nem na grafia. Bem assim da forma do girassol, o passatempo e o pé de cabra. Observe pelos exemplos que certas palavras formadas pelo processo de composição, por justaposição, apresentam hífen, né? E outras não. É normal, ok? Agora, com relação à composição por aglutinação. Ocorre quando, pelo menos, uma das palavras que se unem, sofre alteração. Olha só o exemplo de lobisomem, certo? Saiu o O e saiu o H, né? E aí fez a junção, lobisomem. Pernilongo, perna mais longo. Não ficou pernilongo, ficou pernilongo. Não ficou perna longa, ficou pernilongo, certo? Existe também, né, os processos secundários, não é isso? Que vem a ser o hibridismo, a onomatopeia. Vocês lembram sobre isso? As siglas, não é isso? Vamos lá, vamos continuar nossa correção. No trecho de Romance Abaixo, o narrador descreve uma paisagem vista no interior de um carro em movimento, né? Botafogo. Beiramarávamos, ó, presta atenção, beiramarávamos, né? Até dei uma enganchada aqui, uma palavra nova, beiramarávamos, em alto pelo espelho de aluguel, arborizada das avenidas marinhas em sol. Losangos tênues de ouro bandeira nacionalizavam, né, o verde dos montes interiores. No outro lado azul da baía de Serra, os órgãos cerrava, barcos. Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite, varada pelas frestas da cidade. Aí nós temos a imagem, né, de Copacabana. Aí diz assim: considere as palavras arborizado, marinha e luminosa. De que palavras elas são derivadas? Essa questão foi muito fácil. Arborizado vem de árvore, marinha vem de mar, luminosa vem de luz, não é isso? Letra B. Elas se formaram pelo mesmo processo? Sim, as três se formaram por derivação sufixal, não é verdade? Ou seja, primeiro vem seu radical e depois vem o seu complemento, né? Arborizado. Árvore, latim, arborem, mais sufixo isar, não é isso? Marinha, mar, mais sufixo inha. Luminosa, né? Luz, mais sufixo osa, ok? Vamos lá. No texto, o narrador emprega dois neologismos, né? Lembra a primeira palavra lá que eu enganchei? Então, é isso mesmo. Dois neologismos. Transcreva-os e caracterize seu processo de formação. Então, vamos lá. Beiramarávamos e bandeira nacionalizavam, né? São esses dois neologismos. Os dois formaram-se pela composição por justaposição e também derivação. Beiramarávamos, que forma flexionada por beiramarar, beira mais mar mais ar, e bandeiracionalizavam, né? Torna-se flexionada de bandeira nacionalizar, que é bandeira mais nacional mais isar. Olha, dois palavrões, né, gente? Vamos lá, letra B. Explica o que o narrador quer dizer com essas duas palavras. Bom, gente, beiramarávamos significa passávamos pela beira do mar, né? Trafegávamos pela beira do mar, o que se confirma pela expressão avenidas marinhas. E bandeira nacionalizavam significa transformavam em bandeira nacional,
O amarelo compunha com o verde da mata as cores da bandeira brasileira. Essa pode ter sido um pouco complicada para vocês, mas agora vocês estão fazendo a correção sem problema nenhum. A 8ª questão, ela diz o seguinte: já não me convém o título de homem, meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Aqui é a citação, palavra mágica de Carlos Drummond de Andrade. Em relação ao texto e o termo ali destacado, assinalo o que for correto. Aí nós temos 01, coisamente, assim como a palavra a partir da qual se origina é um substantivo. 02, pode-se considerar aceitável para o contexto que ser coisa é menos particular que ser homem. 04, o uso do sufixo mente junto à coisa forma um advérbio, embora esse processo seja típico com adjetivos e não com substantivos como coisa. 08, após derivar de um substantivo, coisamente, figura uma nova classe gramatical. Então, nós temos as somas, né, das questões corretas. Então, nós temos 02, 04 e 08, que dá um total de 14, certo? É só fazer a somatória aí, ok? Vamos lá. Leia esse trecho do texto. Tenho um amigo que não vai com Guimarães Rosa, escritor. Gosto de prosa, pão, pão, queijo, queijo, diz ele. Rosa é torcicoloso. Responde-lhe que também gosto de prosa, pão, pão, queijo, queijo. Mas Rosa, como Joyce, aqui acertasse como exceções. Rosa inventa palavras, deforma-as, desintegra-as, recompõe-nas, faz alquimias, cirurgias plásticas, sei lá, o que seja. Já fez hitlerosidade, monstro esplêndido. Citação de Manuel Bandeira, certo, gente? Tem assim. Letra A. Explique o sentido da expressão idiomática pão, pão, queijo, queijo. Então, pão, pão, queijo, queijo significa de forma simples, de forma direta, sem subentendidos e sem dificuldades para se entender, certo? Já a letra B diz o seguinte: dê o processo de formação do neologismo torcicoloso e a partir da oposição entre essa palavra e a expressão pão, pão, queijo, queijo. E explica o sentido que ela tem na fala do amigo de Manuel Bandeira. Torcicoloso, que é torcicolo mais uso, né? Torcicolo mais uso, que é uma derivação sufixal. Significando nesse contexto que Guimarães Rosa, ele escreve de forma complicada, de forma tortuosa, cheia de invenções, cheia de neologismo, né? De elementos que dificultam a compreensão. Se torna um pouquinho mais complicado para compreender da maneira que ele escreve, né? E a letra C, nós temos que palavras Guimarães Rosa reuniu para formar o neologismo hitlerosidade, né? O que Bandeira quer dizer ao caracterizar essa palavra como um monstro esplêndido? Gente, ó, hitlerosidade é a formada pela junção de Hitler mais atrocidade, né? Palavra que remete à violência e à barbárie da Segunda Guerra Mundial, iniciada por Hitler. Bandeira está se referindo ao aspecto semântico da palavra monstro, associado a Hitler e a toda a violência que ele promoveu. Esplêndido é uma referência à originalidade, à criatividade do escritor ao inventar uma palavra inusitada, que assusta, né? Surpreende e provoca o leitor, certo, gente? Então, aqui fizemos a nossa correção da atividade. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado. Se acertou, ótimo. Se errou, apaga e faz a correção perfeitamente. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Estou com saudade de vocês, viu? Tchau, tchau.